A tabela periódica dos elementos químicos é uma das realizações mais significativas da química e tem uma rica história de desenvolvimento ao longo dos séculos. Embora não tenha tido um único criador, seu desenvolvimento envolveu contribuições de vários cientistas ao longo do tempo. Vou destacar algumas figuras-chave e marcos importantes na evolução da tabela periódica. 1. Antoine Lavoisier, de 1743 a 1794. Embora não tenha desenvolvido a tabela periódica em si, Lavoisier é frequentemente chamado de pai da química moderna, devido ao seu trabalho pioneiro na classificação de elementos químicos e em estabelecer uma nomenclatura química coerente. Seu trabalho foi um passo fundamental na direção da organização dos elementos. 2. John Newlands, de 1837 a 1898. Newlands foi um químico britânico que propôs uma lei das oitavas em 1865, na qual ele organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica e notava que as propriedades químicas se repetiam a cada 8 elementos. Embora sua ideia tenha sido criticada na época, ela contribuiu para a noção de periodicidade dos elementos. 3. Dmitri Mendeleev, de 1834 a 1907. Mendeleev, um químico russo, é amplamente reconhecido como o pai da tabela periódica moderna. Em 1869, ele publicou uma versão da tabela na qual organizava os elementos por ordem crescente de massa atômica e propriedades químicas semelhantes, notando que isso levava a uma periodicidade. Além disso, Mendeleev previu a existência de elementos que ainda não haviam sido descobertos, deixando espaços vazios em sua tabela para eles. 4. Henry Moseley, de 1887 a 1915. Moseley, um físico britânico, foi fundamental para a modernização da tabela periódica. Em 1913, ele desenvolveu a Lei de Moseley, que relacionava o número atômico, número de prótons, dos elementos às suas propriedades químicas e físicas. Isso levou a uma reorganização da tabela com base no número atômico, que é a organização usada hoje. 5. Glenn T. Seaborg, de 1912 a 1999. Seaborg, um químico americano, fez contribuições significativas à tabela periódica moderna ao identificar e sintetizar um grande número de elementos transurânicos, elementos com números atômicos maiores que 92. Isso levou à expansão da tabela e à inclusão de elementos como Seaborg em homenagem a ele. Hoje, a tabela periódica é uma ferramenta fundamental na química e na ciência em geral, contendo 118 elementos conhecidos. Ela continua a evoluir à medida que novos elementos são descobertos ou sintetizados e desempenham um papel central em nossa compreensão da química e da estrutura da matéria.